Boa tarde, gente. O assunto de hoje é figuras de linguagem e tá na página. Começa na página 127 do livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar no livro, né? Aquele que a gente tá trabalhando agora. Fica mais fácil, pode ser que fique mais fácil para vocês entenderem, porque ele vai ter umas explicaçõezinhas também. Vocês podem até ver o vídeo depois, olharem o livro, né? Pode ajudar vocês bastante. Então, o que são figuras de linguagem, né? Chamamos de figura de linguagem os recursos expressivos empregados para gerar efeitos nos discursos. Então, a gente já tem os textos, normalmente com sentido gramatical dele, e as figuras de linguagem elas vêm para auxiliar nisso. São palavras, expressões que vão auxiliando nessa linguagem que a gente trabalha no dia a dia, ampliando a ideia de que se pretende passar o que não seria possível com o uso restrito e literal das palavras. Então, às vezes, as figuras de linguagem ajudam a fazer coisas que as palavras, como elas são mesmo na língua portuguesa, não conseguiriam expressar. Vocês vão entender mais quando eu for explicando de uma por uma. Esses recursos podem dar o efeito de exagero, ausência, similaridade, lirismo ou estranheza, priorizando a alteração da construção das sentenças ou a semântica, o significado ou a sonoridade, a forma. Vamos conhecer as principais, não vão ser todas, vão ser só algumas, eu só peguei as que estavam no livro de vocês, mas existem outras, que provavelmente a gente vai trazer depois, mas no momento serão só essas, tá? A metonímia, os nomes são um pouquinho assim, difíceis de decorar, gente, mas aí acostuma. A metonímia é a figura de linguagem utilizada para substituir um termo por outro. Então, vai ser uma expressão que substitui outra expressão, emprestando o seu sentido. Por isso, a substituição normalmente é feita entre termos que compartilham características e que estejam relacionadas de alguma forma. Então, são coisas que se parecem já. Expressões que se parecem. Ela não vai mudar o sentido da frase literalmente escrita, de modo que o sentido entre elas fique claro, né? Ela ocorre também na linguagem visual, especialmente com as placas de sinalização, que a gente não vai estudar muito sobre as placas aqui, mas são outro caso. Exemplos. Esse prato está gostoso demais. A gente sabe que a gente não come o prato em si, né? O vidro. Olhando como se fosse um prato de vidro, né? A gente não come o prato, mas a gente usa essa expressão. Esse prato está muito gostoso. Não é o prato que está gostoso, né? É o que tem dentro do prato. É a comida que está inserida dentro do prato, que é gostosa, né? Aquela nuvem pesada está deixando os navegantes preocupados. Não é a nuvem em si, literalmente falando, que está deixando eles preocupados. É a tempestade que vem a partir dessa nuvem, né? E ler Jorge Amado é inspirador. A gente não lê Jorge Amado. Jorge Amado é o nome do escritor. A gente não lê ele, a pessoa dele. A gente lê as obras que ele escreveu, né? Mas a gente costuma dizer isso. Não só com Jorge Amado, como outros escritores. Você já leu Machado de Assis? Não é que você tenha lido Machado de Assis, a pessoa dele. Você leu as obras que o Machado escreveu. E quando a gente fala, tipo, dá para entender. Vocês percebem que quando fala qualquer uma dessas expressões, a gente entende o que quis dizer. Mesmo não usando a palavra literalmente falando, a gente entende o que a pessoa quis dizer. A gente usa muito essas expressões no dia a dia. Hipérbole. A hipérbole corresponde ao uso intencional de expressões muito exageradas. Então, é quando a gente exagera para passar uma ideia. Por exemplo, que demora, estou esperando há séculos. A gente sabe que é impossível você estar esperando alguém há séculos, né? Que a gente nem sobrevive ao século. Então, é impossível, mas a gente usa a expressão para dar significância de que faz muito tempo. Ele faz muito tempo que eu estou te esperando. E tu não te chegou ainda. A gente usa há séculos, né? Exemplo, estou morrendo de fome. A gente não está morrendo de fome, precisa de muito para se morrer de fome. Mas a gente usa a expressão morrendo de fome. Estou morrendo de fome para dizer o quê? Você está com muita fome, né? Então, hipérbole é isso, são expressões como morrendo, como há séculos, que expressam para aumentar o sentido do que você queria dizer, para exagerar. Eufemismo. O eufemismo ocorre quando se utiliza expressões para atenuar uma ideia tida como agressiva ou desagradável. Acontece muito quando a gente quer dar uma notícia. Por exemplo, você vai falar, como no exemplo aí, ó,
que o cachorro da pessoa morreu. Você foi ali e viu que o cachorrinho dela morreu. E você acha muito forte você para dar a notícia, né? Principalmente quando são pessoas também, né? Você vai dar a notícia que a pessoa morreu. Então você não sabe como dizer, chega lá, falando teu cachorro morreu. É meio forte, né? É uma expressão muito forte pra gente se dizer. Então a gente usa outras palavras, procura outras expressões. Então a gente procura eufemismos para poder fazer isso. Quando a gente vai explicar a morte para uma criança também, é o que aconteceu com fulano, que eu não vejo mais ela. Aí você não vai falar para a criança, ah, fulano morreu. Não vai. Então você usa outras expressões, né? O meu cachorro acaba de virar uma estrelinha. É uma expressão que se usa muito para falar para criança, né? Bateu as botas também podia cair aí, que é uma expressão que eu particularmente não gosto, mas que também é utilizada. Fulano bateu as botas. Que soa menos do que morreu. Mas mesmo assim não é uma das melhores palavras para se usar, né? Mas também caberia. Gradação. A palavra gradação significa gradiente, que vai aumentando aos poucos. Ela vai subindo. É uma gradação. Degradação é o contrário, vai descendo. Gradação vai subindo. Então, quando a coisa vai se degradando, ela vai se acabando, né? Vai diminuindo. Quando ela está em gradação, ela vai subindo. Então, é quando você vai aumentando para poder mostrar o quão muito está aquilo. Por exemplo, uma sequência de palavras, né, para intensificar. Essa palavra que eu estava tentando lembrar. Intensificar a ideia, né? Por exemplo, estava muito frio, congelando uma temperatura glacial. Mostrar que está muito frio. Está muito frio, você entendia, né? Está frio, porque é muito frio. Congelando, você já diz assim, ah, não está só frio, não está só muito frio, está muito frio mesmo, está congelando. É uma temperatura glacial. Uma temperatura glacial seria, por exemplo, onde os ursos vivem, aquele tudo nevado, que não existe nem casa, que ninguém sobrevive. Seria essa ideia, né? Eu estou com fome, esfomeada, passando mal. A gente sabe que você não está passando mal. Mas, ao falar isso, a pessoa percebe como você está com fome. Você está com muita fome mesmo. Ironia. Ironia é muito utilizada, provavelmente vocês saibam. A ironia ocorre quando se expressa uma ideia por meio de uma construção que diz o oposto do que realmente se quer dizer. Você quer dizer uma coisa, mas você diz uma palavra oposta e a pessoa entende que você está dizendo o oposto, né? Por exemplo, não para de chover. Que ótima ideia para vir para a praia hoje. Vim hoje para a praia. Quando a gente vai pra praia, a gente quer sol, né? A gente quer curtir o sol na praia, a água e tudo mais. Então, você chega na praia e tá chovendo, não é bom, né? Que esteja chovendo. E você diz, ah, não para de chover, que ótima ideia. E a gente usa sempre um tom de voz que dá pra entender que você tá sendo irônico, né? Está tão quente, ah, como é bom andar no sol. Todo mundo sabe que não é bom andar no sol, inclusive da câncer de pele. Mas, quando a gente usa a expressão o outro que está ouvindo, né, para quem você está dirigindo aquela frase, entende, super entende que você queria falar ao contrário, né? Você não queria falar aquilo. Eu estou falando um pouco rápido para poder não dar tantos minutos, né, porque já vai dar 10 minutos. Mas vocês já sabem, podem tirar as dúvidas depois, caso não entendam. Antítese. A antítese dá-se quando utiliza duas palavras ou ideias com significados opostos. Antítese é oposição. Quem ama o feio, bonito lhe parece. É duas palavras opostas, feio e bonito, né, na mesma frase. Quem ama o feio, bonito lhe parece. O paradoxo ocorre quando duas expressões opostas são utilizadas de maneira que foge à lógica. Então, no caso anterior, ele não foge à lógica. São duas na mesma frase, porém são ditas em coisas diferentes, né? Sentidos diferentes. Já no paradoxo, ele foge à lógica. Por exemplo, ela achava o feio e bonito ao mesmo tempo. Como é que uma pessoa é bonita e feia ao mesmo tempo? Não, ela é bonita ou ela é feia. Não tem como ser bonita e feia ao mesmo tempo, mas quando a gente usa a expressão, você entende o que a pessoa quis dizer, né? Tipo aquela coisa, não disse a palavra certa, mas eu entendi o que você quer dizer. Essa menina parece que dorme acordada. Não tem como dormir acordada, né? Porque dormir é uma coisa, acordar é o oposto de dormir. Então, ou você está fazendo uma coisa ou você está fazendo outra. Mas quando a gente usa a expressão, a gente entende o que a pessoa quis dizer, né? Dorme acordada. Porque a pessoa é muito lenta, muito, né?
A gente pulando, dorme acordada. Sonha acordada também caberia aí, porque para sonhar precisa estar dormindo. Quando a gente usa sonha acordada, quer dizer aquela pessoa que fica assim delirando, né? Pensando na vida toda hora, falando sonha acordada. Fica todo momento assim, no mundo da lua que a gente usa, né? Essa expressão. Se eu usasse no mundo da lua aí, essa menina vive no mundo da lua, eu estaria fazendo outra figura de linguagem. Não seria um paradoxo, mas porque não é duas palavras opostas, né? Mas dorme acordado, sonha acordada, sim. As dúvidas vocês podem tirar pelo WhatsApp, podem me perguntar no privado ou no grupo mesmo, ou no momento da atividade, ou a qualquer momento. Vocês já sabem como acontece, como é o nosso esquema. E se eu tiver falado muito rápido, vocês podem colocar o vídeo um pouco mais lento, não sei. Ou perguntarem mesmo, porque eu falei para não dar tantos minutos como da outra vez, ficou muito ruim para enviar, né? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderem, perguntem, pelo amor de Deus. Não vão dizer depois, na hora da avaliação, dizer que vocês não entendi aquela aula. Pergunta agora. Esse é o momento de perguntar, tá bom? Beijo, boa tarde.